Bem-vindo ao Mar de Letras. Chega hoje ao nosso programa Irondina Joshua, uma das mais recentes e sonoras vozes da poesia escrita de Moçambique para todo o mundo. É autora de O Pudor e o Poder da Escrita, poema com cuja leitura iniciamos o programa de hoje. Não escrevo para ser vista, escrevo para não ser vista. O desassossego me embrulha, mas não será a escrita a pior nudez. Estou nua todos os dias que a grafia me busca. A lua entre os dedos, a maçã numa alusão indescritível. Há muito pudor na escrita. Há muito poder na escrita. A pele fresca conta e se impõe a uma tal leveza superior e inigualável. A abundância da supremacia. No osso que sai à carne para junto da pupila, engrandecer o século. A veia apagada, essencial, faz o seu trabalho guindástico no peso do músculo. Estou nua sempre que o verso me chega. Sou nua sempre que o verbo me cega. A luz, o despropósito, avanço ou domínio de qualquer coisa vestida e arrebatadora. A nudez é nua, para os que têm olhos. A nudez é vaidosa, para os que querem ver mais do que podem ver. E a escrita? Deambula de quarto em quarto, na casa do agente, a palavra vaga, estreita e delgada, no caminho da descoberta. Há pudor e há poder. E agora acredita, quem fabrica um peixe, fabrica duas ondas. Irondina, bem-vinda ao Mar de Letras. Começámos em beleza com um dos seus poemas e justamente é uma poeta de uma nova geração de escritores moçambicanos. Foi na infância que descobriu a poesia dentro de si? A poesia dentro de mim, julgo que não foi na infância que descobri. Ou melhor, eu acho que ela já existia antes dela estar em mim em forma de livros, em forma de música, pintura ou qualquer coisa que eu aprecio até agora. Eu acho que a poesia vem antes de mim. Já na questão dos livros, ela existir nos livros foi sim a partir da minha adolescência. E cresceu, de facto, rodeada de livros, mas curiosamente foi um irmão quem a empurrou para a leitura. Sim, foi o meu irmão mais velho. Ele gosta muito de ler e nós tínhamos lá muitos livros em casa. E eu lembro que ele falou que tinha lido uma história muito interessante de uma das novelas do Ivan Turgenev, um escritor russo. Uma história muito longa. Então, eu queria que ele me contasse toda a história e ele nunca aceitava. Dizia que eu tinha que ir lá para terminar. E foi assim que eu li o meu primeiro livro, uma história, um romance, uma história muito grande. E era um autêntico batismo de fogo, porque foi logo escolher ou ser escolhida por um dos poentes máximos do realismo russo do século XIX. Era uma leitura forte e até densa para uma menina. Sim, é. E uma coisa muito curiosa, nas 3 novelas que estavam no livro, nenhuma delas terminava de uma forma feliz. E aquilo era estranho, porque os livros que eu li até então eram todos final feliz, aquelas coisas dos desenhos animados, tudo. Sim. Os heróis terminam bem e estão sempre bem. E o livro do Ivan, e não só depois que encontrei o Antero de Quental, que é de poemas, as coisas são trágicas e mostram verdadeiramente os rostos das pessoas, a vida real das pessoas. Porque as pessoas que eu conheço, e até eu, nem todas as coisas vão terminar do modo mais como nós pensamos que tinha que ser. Sim, então eu acho que é a vida estampada da forma mais cruel, não diria. Da forma realista. mais... Sim, realista. De facto, as coisas muitas vezes não terminam como nós pensamos que elas vão terminar. E até no seu caso, quando era menina, sonhava ser arquiteta ou pianista. E não foi nenhuma coisa nem outra. Onde é que sente que arrumou estes sonhos de criança? Não sei bem.
Eu acho que é uma prova de que a vida vai tomando caminhos, outros caminhos, outros rumos. E é por isso que é interessante. Será que hoje em dia compõe sonatas e constrói edifícios com a poesia? Eu acho que sim. É uma outra forma de viver a vida. Pode não ser com os sons, mas com as palavras. Ou pode não ser com o desenho, a decoração, mas com as leis. O seu encontro com a palavra escrita acaba por ocorrer na escola secundária, quando começa a ter contactos com outros estudantes que faziam parte da Associação de Escritores Moçambicanos. E nessa altura tem um poema que é integrado numa antologia poética. Como é que sentiu na altura quando descobriu que aquilo que escrevia até podia sair num livro? Descobri, não descobri, na verdade, aconteceu. Eu nunca pensei que algum dia fosse escrever alguma coisa para estar num livro ou para ser lido por alguém. Eu só fazia aquilo como uma simples brincadeira. Brincar com os livros, brincar com as palavras. E depois de muito brincar com os livros e com as palavras, acaba por cursar Direito. Sim, que é uma coisa muito diferente da... Tem muitas palavras, é um facto, e tem muitos livros. Sim, tem muitos livros, tem muitas leituras, tem leituras muito rígidas, é muito diferente realmente. É um campo em que a imaginação não é muito posta à luz, e a literatura é um campo diferente. Em 2016, já depois de cursar Direito, publica o seu primeiro livro de poemas, Os Ângulos da Casa. O livro é prefaciado por Mia Couto, que logo na altura considera que a Irondina é uma revelação das letras moçambicanas. Como é que saboreou quer o prefácio, quer o cumprimento? Depois de eu ter integrado na antologia da Associação dos Escritores Moçambicanos, eu fui participando de outras antologias, fui convidada a outras antologias. E uma delas foi a antologia da Livraria Minerva, em Maputo. E eles ligaram e disseram, há uma antologia para novos autores. Eu fiquei muito feliz. Eu não sabia que na antologia haviam consagrados no livro. Então eu fui para lá no dia do festival, não, da Feira do Livro, que era os 125 anos da cidade. E quando eu cheguei, eu encontrei lá o Mia e ele disse, olha, Irondina, gostei muito do teu texto. E eles abriram a feira com o meu texto. Eu fiquei muito assustada e muito feliz também. Foi assim que eu encontrei o escritor Mia Couto, que eu conheci. E depois, quando ele prefaciou Os Ângulos da Casa, qual é que foi a sensação? Isso foi um pouco antes. E depois eu fiquei a pensar, eu tenho algumas coisas escritas, eu podia muito bem mostrar ao escritor Mia Couto. Então eu fui ter com ele e ele disse assim, o texto que está na antologia é bonito, mas isso não quer dizer que tu escrevas coisas agradáveis. Então vamos ver, eu vou ser muito sincero contigo. Se o texto não for bom, eu vou dizer. E eu olhei aquilo de uma forma muito natural e disse, tá bem, ok. Vamos a isso, entreguei e ele disse que estava muito ocupado, que só depois de um tempo é que ia dizer. Então passaram meses e meses e eu disse, sim, este senhor é mesmo sincero e não gostou nada. Depois de muito tempo ele contactou-me por e-mail e disse que tinha lido 2 vezes e gostado do livro. Também fiquei muito emocionada, gostei. Então foi assim que começamos a dar andamento ao livro. Mas eu em nenhum momento tinha pensado em publicar ou coisas do gênero. Eu só queria que ele desse algumas direções através dos textos. Mudou o título do livro alguns dias antes da entrega do manuscrito, não foi? Sim, mudei. Porque eu acho que o título já não se adequava mais àquilo que eu queria. E depois introduzi o caderno que vai intitular o livro. Foi assim. E tinha ficado uma coisa muito comprida e esquisita, então eu decidi mudar. E acabou por lhe chamar Os Ângulos da Casa. Sim.
Sim, visto a correr, até se podia pensar que a arquiteta estava a voltar ao de cima. Só que esta casa não é uma casa no sentido comum do termo, não é? É, está metaforizado. É uma casa metafísica. É um lugar, um espaço em que só nós é que podemos estar, que é um lugar que só pode ser entendido individualmente. E este espaço não tem outras pessoas lá. Eu tenho o meu e tu tens o teu. É essa casa que eu vou me referindo no livro. E cada casa tem os seus ângulos? Sim, porque cada casa tem o seu dono, então o dono vai olhando e entendendo como quer ou como pode sentir. Antes de continuarmos a conversar, vamos ficar agora com a leitura de um poema deste livro de estreia da nossa convidada. O corredor. Haverá dentro dele uma grande corrida. Ou cores, ou corrimões, ou coringas, ou cordeiros, ou cordas, ou concordâncias. A mão apressa-se para chegar, entretanto, não há destinos. A mão é solitária por natureza e na sua solidão exerce o mundo. O mundo exerce nela a matéria da incompletude. Não é do escuro que a mão tem medo. A mão teme a cegueira da parede, a visão atômica da coisa branca. A mão, em eterna construção, cai no tempo. O tempo, em eterna construção, cai na mão. A Irondina diz que é impossível um autor ser original, mas que é possível que um autor consiga parecer diferente em relação aos outros. No seu caso, o que é que diferencia a sua escrita? Não sei, porque eu estou sempre por dentro, não posso conseguir saber. Sei das escritas dos outros, infelizmente. Consegue identificar a escrita dos outros como quem identifica um rosto, uma impressão digital? Sim, consigo. Consigo, como leitora do mundo, sim, consigo fazer. Mas como leitora de mim mesma, não. Eu acho que é por isso que eu escrevo, porque não consigo me identificar. Escreve e relê o que escreve ou abandona? Não, porque eu acho muito chato me reler. Infelizmente, tenho às vezes que fazer esse exercício na hora da oficina para tirar algumas palavras a mais, para fazer aquele trabalho físico do poema, que é o trabalho mais chato para mim. Mas não gosto de fazer isso. Nunca lhe acontece chegar ao fim desse trabalho físico e deixar de reconhecer o poema original? Sempre acontece. Mas também deparo-me com uma outra cara que às vezes minha, que não me agrada, às vezes. Então não gosto de fazer essas releituras. E como eu sei que é necessário fazer por causa da parte oficinal, eu faço durante mais ou menos uma semana, vou trabalhando na parte oficinal e não toco nunca mais. Porque se eu voltar a tocar várias vezes, é como se eu tivesse a tocar algumas coisas, infelizmente, que não me agradam tanto. Tem uma disciplina na sua escrita? Eu acho que não tanto, eu não sou muito rígida. Não sou. Por isso que eu gosto de usar o método... Há um método que os surrealistas usam, que é a escrita automática. Justamente para fugir dessas regras, para fugir do tempo e dos métodos. Porque na escrita automática tudo aparece de forma muito espontânea. As palavras misturam-se ali com aquilo que nós queremos, com os nossos rostos, muitos espelhos dentro, e então eu acho isso fantástico. E há uma outra coisa interessante, né, nesse método, que é que uma vez me aconteceu. Às vezes, quando releio os textos, eu vou lá e encontro uma palavra que eu não costumo usar de todos os dias. As pessoas usam e eu mal percebo ou mal conheço o sentido. Encontro dentro do texto e vou ao dicionário, porque eu sempre uso os dicionários, e vejo que ela está muito encaixada dentro daquilo que eu queria. E eu não sei como é que isto acontece. Eu acho que é uma mistura. A palavra acaba por ser uma coisa mais espiritual do que física, e o método não tão muito prático, aliás, que é dos surrealistas, de
de usar diretamente o inconsciente ou o subconsciente para escrever, acaba por nos levar a essas dimensões da palavra. Esse método da escrita automática não faz com que, por vezes, olhe para um poema terminado e o sinta quase como um corpo estranho? Sim, mas é por isso mesmo. Isso me interessa, porque acende o meu lado de criança e eu gosto disso. Quando escreve poesia, revela-se aos seus leitores. Mas existe também um momento anterior à publicação, um momento íntimo entre si e a folha de papel, em que olha para a poesia e descobre que se está a revelar a si mesma? Sim, naquilo que eu chamo de inspiração. O que é inspira? O mundo, as coisas que estão à minha volta, os filmes, a música, os sons, os cheiros, inspiram-me. Há um momento em que o autor se revela aos seus leitores. E esse é também um momento em que, de certa forma, o poeta perde o seu anonimato. Não sente que isso é um pouco o preço que tem que pagar para que a sua voz seja ouvida por mais pessoas? É, realmente, porque... Primeiro, porque eu não estou muito habituada a muita exposição. Segundo, porque também não estou habituada a lidar com muitas pessoas. Sempre fui tímida, reservada, com poucos amigos. Eu sempre usei, na verdade, a palavra na forma escrita, mais do que falar com as pessoas. Segundo, porque eu acho que é uma... escrever já é uma exposição. Sim. Mas... Escrever é uma exposição porque no texto nós acabamos por aparecer da forma mais, eu diria, cruel. Nós aparecemos da forma mais nua possível, que eu acho que até é mais terrível que alguém aparecer numa fotografia nua. Quando nós escrevemos, primeiro estamos muito intensos e a mostrar isso muito ao outro, e acaba por ser uma grande exposição. Essa parte, às vezes não me agrada tanto. Sobretudo porque é a própria Irondina quem diz que não escrevo para ser vista, escrevo para não ser vista. Como é que se vive neste paradoxo? É que são duas ou mais pessoas que vão aparecendo quando alguém é escritor. Uma delas é isso de dar entrevistas, falar com pessoas e ir aos festivais. É uma outra pessoa que está ali. Mas a pessoa que está a escrever é uma outra que tem uma necessidade, a meu ver, muito mais espiritual do que esta outra, que também é boa, mas acaba por atrapalhar um bocado. É um pouco estranho. A Irondina é uma das vozes mais recentes e mais pujantes e mais promissoras da poesia moçambicana. E é, obviamente, uma mulher. Não quero estar aqui a aprofundar as questões de género, mas há uma pergunta que é muito importante. Não sente que ainda há uma subrepresentação da literatura em voz feminina em África? O que eu acho sobre isso é essa questão de literatura no feminino, poesia no feminino, que é uma coisa que eu ainda não percebi muito bem. Se calhar eu esteja num campo, fiquei num campo académico que não percebe muito bem essas expressões, se calhar esteja errada. Porque quando se referem à literatura no feminino, é como se estivessem a dissociar, é como se estivessem a dizer que há aquilo que só deve ser escrito por uma mulher, ou que uma mulher só pode escrever aquilo. Como se as mulheres tivessem um lugar e os homens tivessem um lugar. A Irondina, nesta faceta de outra pessoa, à qual não acha tanta graça como a de criadora, acaba de participar há semanas aqui em Portugal nas correntes de escrita. Como é que foi essa experiência? Foi uma experiência muito interessante, porque eu acabei por conhecer pessoalmente alguns autores que eu já li há muito tempo e conversar com eles e não só manter muito contacto com muita gente, dizer aquilo que eu penso e trocar experiências também. E é um pequeno passo no caminho da internacionalização do seu trabalho.
do meu trabalho e de mim mesma, Claro. porque eu não conseguia estar com muitas pessoas a dizer as coisas, acho. O seu trabalho já conhecia, digamos que, a internacionalização ainda antes da participação nas correntes de escrita. Isto porque Os Ângulos da Casa também foi publicado no Brasil. Que ecos é que lhe chegam da publicação do seu livro no outro lado de um oceano que ainda por cima não é o seu Índico, é o Atlântico? Sim, é muito interessante porque a partir do Facebook ou das redes sociais há muitos brasileiros a dizerem que gostam muito do livro e também alguns académicos a escrever sobre o livro. É uma coisa gratificante. O seu livro de estreia já conhecemos. Aliás, há algo que temos que revelar aos nossos espectadores. Não temos aqui o seu livro de estreia porque esgotou nas correntes de escrita. O que é que se pode seguir a este livro de estreia? Eu já tenho alguns trabalhos escritos que vão ser publicados este ou o próximo ano. Tenho um trabalho infanto-juvenil e algumas outras experiências de poesia. E é também, no passado, coautora de O Grasnar dos Corvos, que é uma peça de teatro. Essa também é uma experiência que tenciona repetir? Sim, gostava. Por acaso, essa escrevi, foi uma experiência que fiz quando tinha 16, 17 anos, com o declamador Jaime Santos, quando eu o conheci. Então ele disse que nós podíamos fazer uma peça de teatro com atores jovens que estavam ali no Centro Cultural Brasil-Moçambique. Então eu e o Stélio Inácio, que é um jovem poeta, escritor moçambicano, escrevemos algumas cenas e foi representado. Era uma menina que queria ser pianista. Hoje escreve poemas. Cultiva a musicalidade das palavras? Sim, cultivo. Principalmente no meu novo trabalho. Há muito trabalho rítmico nos textos. E não só. Quando eu estou a escrever um texto, paro de ler os livros. Leio livros quando estou a produzir, ouço muita música. E já pensou em usar a musicalidade das palavras que escreve para emprestar a uma música, ou seja, escrever uma letra para uma música? Sim, gostava. Um dia, sim. Tenciona também fazer estudos musicais ou vai deixar que a musicalidade seja, vamos chamar-lhe, uma arte em tosco dentro de si? Gostava, assim, de algum dia escrever um estudo musical, sim. Era muito interessante. Irondina, foi um gosto tê-la no Mar de Letras. Muito obrigado por ter disponibilizado o seu tempo. Esperamos que volte assim que tenha mais obra publicada. Muito obrigado. E assim terminamos mais um Mar de Letras. Foi muito bom contar com a sua companhia, que, como sabe, não iremos dispensar na nossa próxima emissão. Eu despeço-me. Até lá.